pouco, né, um pouquinho complicado, né, tanto para deslocar e também essa preocupação, né, com as pessoas do Jerônimo Mendonça, né, de a gente não levar só coisas positivas, né, não levar nada negativo, né, nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de coisa, né. Então, agradecer a compreensão, a paciência de todos, né, que Jesus nos abençoe todos, que seja uma boa conversa, né, e já deixar aqui também, né, caso alguém queira se manifestar, perguntar, né, ou discordar, podem ficar à vontade, né, não tem problema nenhum, né. Eu gosto sempre que seja assim, né, um diálogo, seja uma conversa. E como a Kelly me passou, né, é um mês sobre o Evangelho do Mestre, né, nós conversarmos sobre parábolas, sobre os ensinamentos de Jesus. E eu escolhi esse, Olhar as Aves do Céu. Nós conhecemos mais pelo olhar os lírios do campo, né? E no entanto, a gente vai até compreender um pouquinho por que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca olhar os pássaros do céu, né, que é uma questão de palavras, né? E aí eu trouxe a passagem no Novo Testamento, para a gente poder ler rapidamente, né, que eu acho bacana a gente ter esse contato com o Novo Testamento, né, com o Evangelho em si, né, ver como a passagem como um todo, em que contexto ela se insere. E esse ele tá no meio do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte são 3 capítulos, e esse ele é o final do capítulo do meio, né? Jesus ele encerra com esse ensinamento. E o mestre diz o seguinte: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Né, que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 26 ao 34. Então, gente, dessa passagem, eu gostaria de destacar 3 pontos para a gente conversar hoje. O primeiro, naturalmente, sobre a providência divina, né? O segundo ponto, quando o mestre ele fala, né, esse questionamento do mestre, né, por que nos inquietamos, né? Esses questionamentos que ele nos faz, né? Que a gente aliás, os questionamentos que nós fazemos, né, que ele diz, que a gente se pergunta, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, com quem a gente vai se vestir? E o mestre ele fala, não vos inquieteis, né? Esse é o segundo ponto, porque às vezes a gente vê essa passagem, a gente entende que Jesus está falando para a gente não buscar as coisas da terra, sendo que o mestre ele não falou isso. O mestre falou para nós não nos inquietarmos. A gente vai ver que tem uma diferença significativa. E o terceiro ponto é que o mestre ele diz para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, né? E que todas essas coisas então vão ser acrescentadas. Aí são esses 3 pontos, né, que eu gostaria de destacar dessa passagem para a gente conversar hoje sobre a providência divina, sobre não nos inquietarmos, né, com as nossas necessidades e sobre buscarmos o reino de Deus. E aí o primeiro deles, da providência, no livro dos Espíritos, né, a gente tem dos ensinamentos que os Espíritos trazem para nós que a providência divina alcança a todos os filhos de Deus. E aí a gente vai começar, né, a conversar um pouquinho sobre algumas questões que a gente vê, né, algumas coisas que a gente se questiona, e que Kardec também questionou os espíritos, quando a gente olha na Terra, por exemplo, e percebe algumas pessoas que aparentemente a providência divina não alcançou, né? E por que isso acontece? Né? Vamos conversar um pouquinho nesse sentido. A pergunta 705, que é anterior a 704, é Kardec perguntando isso. Se a providência divina alcança todas as pessoas? E a resposta é sim. E a 705, Kardec então ele questiona o seguinte:
Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. E aí os espíritos eles respondem: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então os espíritos eles já começam falando para Kardec, olha, não é a terra que não produz bastante, né, para o homem ter o necessário. Ele fala, é o homem que utiliza mal. Ele fala, a terra ela produziria necessário para todas as pessoas, né, se fosse melhor dividido, né? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que a providência divina alcançaria a todos nós, não fosse o egoísmo, né? O primeiro ponto é esse. Que a gente fala assim, por que a providência divina não alcança todas as pessoas? O primeiro ponto é que nós, ainda há o egoísmo na Terra, somos um planeta de provas e expiação, né? Então, por conta dessa característica do nosso planeta, ainda há pessoas passando necessidade. Falta, nós vamos ver, né, o necessário para muitas pessoas, em parte por conta disso, né? O que os espíritos trazem para nós é que uma parte da responsabilidade é da sociedade, né? Por nós termos ainda um mundo atrasado, né? Então uma parte da responsabilidade é pela sociedade, né? Cabe à sociedade, e outra parte da responsabilidade cabe à pessoa, porque obviamente há situações onde as pessoas elas se comprazem em estar daquela maneira, né? Aonde se a gente chega para um irmão ou para uma irmã e fala assim, olha, tem a possibilidade de você trabalhar, de sair daí, né? Às vezes a pessoa está numa situação de rua, a gente fala, tem a possibilidade de você trabalhar, né? De você sair dessa situação, ter uma vida mais confortável, mais digna. E a pessoa às vezes vai preferir não. A pessoa vai preferir permanecer naquela vida, né, aonde ela não faz nada. A pessoa ela habituou a não fazer nada e ela quer continuar não fazendo nada, né? Ela prefere muitas vezes, né, passar por aquelas situações mais complicadas do que, por exemplo, trabalhar. Há situações dessas, né? Não, é importante que a gente não generalize, né? Que a gente fala assim, todo mundo, a gente vê a pessoa na rua e fala assim, a pessoa, né? Como eu já vi algumas pessoas tendo esse tipo de ideia, né? Que vê um na rua e fala assim, ali, ó, vagabundo, vagabundo, né? É importante não lembrar que o mestre ele disse, não julgueis, a fim de não seres julgados, porque com o juízo com que julgados sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então o mestre já falava isso. Ele falou, ó, com a dureza com que você julga, é a dureza com que você vai ser julgado. E a gente fala, por quem? Por Deus? Não, é a nossa consciência. É a nossa consciência que diz isso, né? Quando nós somos duros no nosso julgamento, a nossa própria consciência faz com que sejamos duros conosco mesmo, né? É por conta disso. Com a dureza com que nós julgamos, é a dureza que nós vamos ver aquilo em nós quando a nossa consciência vier nos cobrar, né? Não é Deus que vem e nos cobre, nos julga, né? Um Deus cobrador, né? Também vamos comentar um pouquinho a respeito disso, né? De que Deus ele não é o Deus das cobranças, né? O Deus da dívida, o Deus banqueiro, né? Essa coisa do Deus banqueiro é uma coisa que eu acho complicada e que é bom nós nos afastarmos, né? De que a gente tem dívida, a gente paga, a gente deve, paga, deve, né? A terra é uma escola, não é um banco, né? Então Deus é o nosso Pai. Nós, nós todos, né? O objetivo quando nós encarnamos aqui na Terra, reencarnamos na Terra, é aprendermos, né? Né, só para comentar rapidamente, né, já que eu falei essa questão da escola, eu gosto muito de comparar essa questão da escola, né, a Terra como uma escola. A Terra, ela, no momento, ela funciona também como hospital e como prisão. Hospital para os doentes e prisão para aqueles que desejam fazer o mal, né? Porque tem preciso fazer uma distinção muito grande entre aqueles que desejam fazer o mal e aqueles que o praticam por fraqueza ou por ignorância. Aqueles que desejam fazer o mal, a prisão vem exatamente como uma maneira de fazer aquela pessoa repensar aquelas atitudes dela. Então, para essas pessoas, a Terra é uma prisão.
Para aqueles que praticam o mal por fraqueza ou por ignorância, então a Terra é uma escola, né? Se é ignorância, então a Terra é a escola para ensinar. E se é fraqueza, a gente pode enxergar essa fraqueza como sendo uma doença moral. Então a Terra é um hospital para curar, né? E o que acontece é que a Terra está deixando de ser prisão. Nós estamos nesse processo de passar para a regeneração. E a gente fala assim, e quando que a gente vai ser um planeta de regeneração? Vai ser dia 19, de não sei que mês, de não sei que ano? Não sabemos. Porque o próprio Jesus falou, quando os discípulos questionam, falam, mestre, quando isso vai acontecer? Ele fala, eu não sei. Ele fala, só Deus sabe que dia isso vai acontecer, né? O mestre que é o mestre falou isso. Então que a gente desconfie, né? Quando alguém falar pra gente, é dia 19 de não sei quando, é ano não sei o quê, né? Vai vir ET, vai salvar a gente. Fala, né? O mundo ele vai progredir seguindo as leis com que sempre o regeram, né? Então se a gente acha que vai vir um ET, vai de repente um montão de disco voador, né? É importante a gente compreender de uma maneira um pouco mais racional. A Terra ela evolui quando os seus habitantes evoluem, né? Então a Terra ela vai deixar de ser uma prisão, ela vai passar a ser só uma escola e um hospital. E aqueles que necessitam de prisão, eles vão ser convidados a auxiliar em outros mundos, né? Ainda isso é a misericórdia de Deus, que permite que irmãos que aqui na Terra não estão progredindo e talvez estejam até atrapalhando o progresso dos outros, eles sejam úteis em outros mundos, né? E possam avançar também em outros mundos. Ainda aí a misericórdia do nosso Pai. Mas voltando ainda um pouquinho mais, né, nessa pergunta que nós falamos, então não é a Terra que não produz o bastante, é o homem que muitas vezes ele pega muito do que foi produzido para si, né? E aí em seguida, ou não exatamente em seguida, né, a pergunta seguinte, mas algumas perguntas para frente, porque Kardec ele vai questionando sobre o que nós vemos. Ele fala, olha, tem pessoas para quem falta o necessário, os espíritos falam isso que eu afirmei antes. Uma parte da responsabilidade da sociedade, uma parte da responsabilidade cabe às pessoas, quando elas não se esforçam para sair daquela situação. E aí Kardec, ele vai ainda de uma maneira mais minuciosa nessa característica do Kardec e questiona o seguinte: não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. Ou seja, não tem uma situação onde falta o necessário para aquela pessoa e não tem absolutamente nada que ela possa fazer, né? E não tem recurso nenhum ao qual ela possa, né, tentar apelar. E o que os espíritos dizem é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito então consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Eu trouxe isso, gente, porque é importante a gente, assim como quando a gente lê o Evangelho, né, de 2000 anos atrás, e tem determinadas passagens que a gente ressignifica para hoje, é importante que determinadas respostas a gente ressignifique para hoje também. Porque às vezes o espírito ele tinha uma ideia e ela foi transmitida de uma maneira um pouco mais dura. Porque às vezes o espírito ele passou para o médium a seguinte mensagem. Ele falou: olha, ele precisa ter resignação para que naquele momento crítico, né, ele não se revolte e aquela revolta vai fazer com que ele perca, né, aquele aprendizado no que seria o mais importante do aprendizado. E aí a gente fica com a impressão, quando a gente lê essa resposta, de que se a pessoa, no momento ali final, ela não está resignada, que tudo aquilo foi em vão. A gente às vezes tem essa ideia de que Deus ele trabalha com uma questão de êxito. Ou você falha, ou você tem êxito. Né? De que Deus ele trabalha dessa forma, a gente chama de cotômica, né? Que a gente tem duas opções. Ou você falha, ou você tem êxito. Você só tem essas duas opções. Quando, na verdade, para Deus, o que acontece é um processo de aprendizado. Então, não significa que tudo aquilo que a pessoa passou foi em vão. O que significa é que aquele final, talvez ela precise reaprender. Não necessariamente dessa forma, pode ser de outra forma.
Porque não é sobre castigo, é sobre educação. Porque quando a gente fixa na questão do castigo, de que a pessoa, de repente, né, por uma questão de expiação, a pessoa ela passa por essa situação, como eles falaram que é uma prova muitas vezes cruel, às vezes é uma expiação, e a pessoa está passando por aquilo, e a gente entende como se funcionasse um castigo, né? Que Deus ele olha e fala: você agiu mal, eu vou te castigar. E é uma ideia cruel, né? É uma ideia de um pai cruel, né? Que ele olha o filho e diz: você agiu mal, por isso agora você vai sofrer. Eu vou te fazer sofrer. É um pouco pior. Não é uma coisa de, você agora falhou e você vai sofrer por isso. Não, é uma ideia de eu vou te fazer sofrer. Eu que sou a inteligência suprema, eu que sou, né, o amor infinito, eu vou te fazer sofrer para que você aprenda. Isso é uma coisa muito mais humana do que divina. Nós é que ainda temos muito disso. Fala assim, não, ele tem que sofrer para aprender, tem que fazer a mesma coisa com ele. Olho por olho, dente por dente. Fez isso, tem que fazer a mesma coisa com ele, tem que fazer ele sofrer também. A justiça divina, ela não funciona de uma maneira punitiva. A justiça divina, ela funciona de uma maneira educativa. Então, quando a gente considera esse finalzinho, né, a gente pode reler. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. É importante a gente ler isso com esse olhar, né, compreendendo que não é essa dureza toda e que o Espírito quer passar para a gente, né, o cerne do ensinamento é a resignação, é mantermos a resignação, porque se no momento crucial daquela prova ou daquela expiação a gente falha na nossa resignação, talvez tenhamos que passar novamente. Por quê? Para aprendermos, não para nos punirmos, para aprendermos. É importante a gente compreender isso, né? Não é só uma questão punitiva, né? Porque senão a gente vê uma pessoa passando necessidade na rua, por exemplo, e a gente sempre associa com uma ideia de punição, uma ideia de a pessoa agiu mal e agora ela está sendo punida. A pessoa, de repente, ela fez outros passarem fome, agora é ela que passa fome. Pode acontecer, né? Pode acontecer, e novamente, não é uma questão punitiva, é uma questão que fica na própria consciência, porque é a consciência que é o nosso juiz, né? Jesus, inclusive, fala isso, né? Naquela passagem do irmão, né, que ele é trazido na maca, o paraplégico, que eles tiram, né, eles retiram as telhas e descem aquele irmão pelo telhado, e Jesus ele fala, os seus pecados são perdoados. E aí os fariseus eles começam a cochichar, né? Fala ali, ó, quem que ele pensa que é? Fala que perdoa o pecado. E aí Jesus ele diz, olha, para que você saiba que o Filho do Homem, né, ele referindo a ele mesmo, Jesus falando, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ele então ele questiona, perdão, antes ele questiona, ele fala assim, o que que vocês acham que é mais fácil? Falar, perdoados são seus pecados, ou levanta, toma sua cama e vai para sua casa? E aí ele fala para os fariseus, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ele vira pro paraplégico e fala, pega a sua cama e vai para sua casa, né? Levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. E é o que acontece, porque o mestre ele tem, como ele mesmo falou, autoridade para perdoar pecados, né? E é importante, né? Essa questão do pecado já é uma questão um pouquinho mais ampla, né? Mas só para a gente comentar essa questão de pecado como sendo uma ofensa a Deus, alguma coisa assim, a gente não entende dessa forma, né? A gente pode entender o pecado como sendo uma queda, como sendo alguma atitude negativa nossa, né? Uma coisa do tipo, eu fiz alguma coisa que ofende a Deus. Deus está muito alto para a gente conseguir atingi-lo, né? Então, esse tipo de coisa, né, nós não acreditamos. Então, o mestre, ele já falou que ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade para julgar. Em outra passagem, ele também fala: eu tenho autoridade para julgar, mas eu não julgo. Ele fala: já tem a lei de Deus para isso. E ele sabe que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, o mestre não precisa de julgar, né? Mas, por conta da misericórdia, como ele falou, ele tem autoridade e perdoou, né? Perdoou naquele tempo, né? A gente vai chegar nisso também, né? Que até hoje nos perdoa e nos guia. Então, né, voltando um pouquinho nessa questão, quando os espíritos falam para a gente que é uma prova, e que muitas vezes cruel, é para a gente compreender que às vezes a pessoa ela traz aquilo na consciência de uma forma tão pesada, por conta de algumas coisas que ela pode ter feito em vidas anteriores, que ela sente a necessidade de passar por aquilo ali. É aquela necessidade íntima.
de falar assim, eu preciso entender aquela dor para eu nunca mais fazer ninguém passar por ela. Não é uma questão punitiva, é uma questão educativa, é uma questão interna nossa. É para nós estabelecermos o equilíbrio conosco mesmo, com a nossa consciência, né? Não é por uma questão punitiva. E termos isso em mente, que os espíritos trazem para a gente, às vezes parece muito duro esse finalzinho, mas compreendermos, né? Lermos de uma maneira um pouco mais criteriosa, compreendendo que naquela época talvez ainda fosse muito pesada, né? Essa ideia de queda, a pessoa ela não pode falhar em momento nenhum, o ser de perfeitos, que às vezes a gente entende que é o ser de perfeitos hoje, né? E a proposta não é sermos perfeitos hoje, a proposta é fazermos o melhor que nós conseguimos, né? Porque nenhum de nós é perfeito, né? Então a proposta é sermos o melhor que conseguimos, né? O ser de perfeitos é um convite, é o que almejamos, não é o que conseguimos hoje, obviamente. E aí a gente pode ficar inclinado a achar que toda pessoa que está passando por necessidade, ela fez alguma coisa negativa na vida anterior. E aí, nesse sentido, Kardec ele traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte ensinamento. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então, quando a gente vê uma pessoa passando por uma determinada situação difícil, pode ser uma prova que ela solicitou, né? Às vezes a pessoa, né, só dar um exemplo, de repente a pessoa ela já avançou em diversos pontos, né, na, em termos de virtude. A pessoa já avançou em diversos pontos, né, uma pessoa que nós olharíamos hoje e diríamos, nossa, é uma pessoa, né, a gente tão boa, apesar do mestre mesmo não ter aceitado esse adjetivo, ele falou, bom, só Deus. Né, o mestre disse isso, ele falou, por que que me chama de bom? Ele fala, bom é só Deus. Mas às vezes a gente fala, né, nossa, é uma pessoa tão boa, tão bacana, e às vezes essa pessoa, só para, né, dar um exemplo, ela ainda se sente muito atraída pelas coisas aqui na Terra, pelo dinheiro, pelas posses. E às vezes ela pede, fala assim, olha, um caminho que eu vejo é vir desprovido do que é material, depender da caridade dos outros. Fala, não vai me incomodar, né? Às vezes a pessoa já tem a humildade suficiente para estar naquela situação, não se incomodar, né, de depender dos outros, e ela vem. E às vezes a gente vai ver a pessoa ali, né? Às vezes a pessoa está na rua, dependendo do auxílio dos outros, e essa pessoa ela pode desencarnar e a gente chegar do outro lado e ver aquela pessoa, né? Igual, né? Igual um sol lá do outro lado, né? A pessoa lá brilhando, a gente fala, nossa, mas é aquela pessoa ficava deitada lá na rua. Pode acontecer. A pessoa ela pode ter pedido essa prova, ter triunfado dela e ter chegado lá no plano espiritual, mas muito melhor que a gente, né? É possível, né? Não seria uma situação que a gente fala assim, nossa, a gente nunca imaginou uma coisa desse tipo. É mais fácil acontecer do que não acontecer, né? Uma situação desse tipo, né? Então, quando a gente vê, né, algum irmão passando por uma necessidade, quando a gente olha algum irmão que foi, né, aparentemente esquecido pela providência divina, porque ninguém é esquecido, né? A gente vai chegar nesse ponto. Aparentemente esquecido pela providência divina, que a gente possa, né, não julgar. A gente possa se questionar o que está ao meu alcance fazer para auxiliar esse irmão ou essa irmã. Se não houver nada que esteja ao nosso alcance fazer, que a gente faça uma prece, né, e peça para o mestre auxiliar. Seja prova ou expiação, que aquele irmão, aquela irmã, ele possa passar e colher o fruto, né, como na questão anterior falou, daquela situação, que possa passar com resignação, paciência, né. E quanto a nós, né, o importante é termos em mente que a providência divina nunca deixa de olhar por nós, né. Porque a gente olha e fala assim, mas e se amanhã eu perder tudo? E se amanhã eu não tiver mais trabalho, não tiver mais nada? O que que vai acontecer? E às vezes a gente pega se questionando isso, né? A gente fala, como é que vai ser?
Né, pode acontecer uma determinada preocupação, às vezes a pessoa ela está na iminência, né, de ser mandada embora, alguma coisa nesse sentido. E é justa a preocupação, a gente não está dizendo que é injusto, né, que a pessoa não deveria se preocupar, né? É nesse sentido, Kardec ele traz para a gente o seguinte, né, interpretadas ao pé da letra, aquilo que o mestre falou, né, no seu ensinamento, essas palavras, né, de Jesus seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ser a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então o mestre ele não estava falando para a gente ser imprevidente. O mestre ele não estava falando assim, não, futuro deixa o futuro para lá. Precisa, né, tipo assim, ó, não precisa fazer nada não. Deixa que Deus né, ele vai dar tudo. Obviamente não era essa a intenção do mestre com as palavras dele. Então o mestre ele não disse para sermos imprevidentes ou para não nos preocuparmos com o futuro. Ele falou assim, não, não precisa, não esquenta não, vai dar tudo certo. O que o mestre disse foi para não nos inquietarmos. É diferente. Quando nós temos, né, a gente tem determinadas preocupações, às vezes a gente pensa em algumas coisas no futuro, e isso é perfeitamente normal. A questão toda é quando nos inquietamos. Por que que o mestre ele falou, né? Não vos inquieteis. Porque essa inquietação, quando a nossa preocupação está demasiada no futuro, né? Como ele disse, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, né? Quando a nossa preocupação está muito exacerbada no futuro, a gente perde o foco no presente. E a nossa evolução ela se dá no presente. Então não significa que a gente não possa fazer planos, que a gente não possa se preocupar com o que vai acontecer no futuro, com as situações pelas quais a gente está passando. Perfeitamente normal não só a gente se preocupar, como pedir o auxílio, né, dos espíritos superiores, que eles possam nos intuir, que eles possam nos mostrar, né? A questão da providência é o quê? A providência nunca deixa de olhar por nós. Voltando na questão da escola, sempre que a gente se propõe a estudar e a aprender, nunca falta merenda. Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas e se amanhã eu demorar para entrar na fila? Mas e se amanhã de repente eu distrair e perder o horário da merenda? A escola do mestre não é uma escola, né, que a gente fala assim: ah, uma escola rigorosa, onde está todo mundo ali, né, com a mão de ferro. É uma escola que possui regras, obviamente, né? Todo lugar possui regras, a escola do mestre naturalmente possui suas regras também. Mas não é uma coisa tão rígida, né? A gente fala assim, ah, a pessoa ficou ali 5 minutinhos e perdeu a merenda. Aí Jesus fala assim, agora você vai ficar com fome. Não veio na hora certa, agora você vai passar fome. Não é assim, né? Com quanto a gente, né? Com quanto né, a nossa intenção seja estudar e aprender, sempre vai ter merenda pra gente. O que acontece é, às vezes a pessoa não quer estudar, às vezes a pessoa não quer entrar na fila da merenda, às vezes a pessoa acha que a merenda não é boa o suficiente, né? E aí a pessoa, então, ela pode ficar sem merenda, às vezes. E pode acontecer também da pessoa ela deixar os outros irem na frente. Ela fala assim, não, pode ir lá, pode pegar a merenda primeiro, né? Às vezes é um desprendimento, né? São Francisco fez isso, né? Francisco de Assis, que a gente chama, né, carinhosamente São Francisco, né, em respeito, né, apesar de entendermos, né, dentro do Espiritismo, não temos santos, né, não temos santos nem santos. Então, o São Francisco é mais por uma questão de respeito, de carinho, mas Francisco de Assis, ele fez isso, né? Ele permitiu outros passarem na frente dele para pegar merenda, para mostrar que o mais importante era estudar, né? Ele falou, gente, o mais importante é estudar. Sempre vai ter merenda, né? Era, dentre as várias lições que Francisco de Assis veio trazer para nós, uma delas era essa. Ele deliberadamente deixava as pessoas passarem na frente da fila da merenda para mostrar que mesmo ele deixando todo mundo passar na frente, ainda tinha merenda para ele. É a providência divina. Não esqueceu dele, não esqueceu dos pássaros, não esquecerá de nós, né? Conquanto nós tenhamos isso, o propósito de aprendermos, né? Estarmos aqui na Terra e fazermos o nosso melhor. Sempre que tivermos o propósito de aprendermos aqui na escola Terra, haverá merenda para nós. Essa, né, é a mensagem com relação à providência divina. E Kardec termina o item 7 do capítulo 25, exatamente sobre essa passagem,
né? Olhar os pássaros do céu. Esse é o finalzinho desse item. Ele diz o seguinte: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, volta nesse ponto. Quando há um desprezo pela merenda, pode ser que a gente fique sem merenda por um tempo, né? É até a questão, né, da parábola dos talentos, que quando ela é um pouco mais dura também, né? Precisa a gente compreender, né, o contexto, o ensinamento, mas é essa ideia de que aquele que recebeu 5 talentos e fez o melhor que ele pôde, veio para estudar, ele então volta com 10 talentos. Aquele que escondeu o talento, né, que fugiu da escola, quando ele volta, e aí, né, o senhor da parábola ele fala: tira esse talento e dá para o que tem 10. E aí as pessoas falam então: mas senhor, ele já tem 10 talentos. E aí vem aquela passagem muito conhecida, né? Aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, essa ideia, às vezes pode acontecer de quando a pessoa ela não se propõe a estudar, não se propõe a aprender, ela fala assim: não, eu odeio a escola, não quero ir na escola. Pode acontecer, então, de até o que ela tinha naquele momento ser retirado, né? Não é uma punição, é um respeito pelo livre-arbítrio da pessoa, dela desejar não se envolver com a escola. Então ela sofre as consequências disso até ela modificar a postura dela, né? E Kardec ele traz isso para nós, que ele fala que Deus ele conhece as nossas necessidades e provê, né, ao necessário. Aquilo que temos como necessário, Deus provê. Então ele fala assim, então supérfluo, né, ele fala, o necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. E aí a gente então agora vai começar a entrar nessa questão, né? Necessário e supérfluo, né? Porque o mestre ele fala para não nos inquietarmos com as coisas aqui da terra, com as nossas necessidades aqui da terra. E aí eu trouxe um pouquinho, né, do que o Livro dos Espíritos ele traz para nós. A gente vai chegar no ponto do necessário e do supérfluo, mas inicialmente com relação aos bens, com relação ao que é material, né? Primeiramente, né, ainda seguindo aquelas perguntas, a gente pode ver que estão bem próximas, né? Aquela primeira 704, depois 708, agora 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, o primeiro ponto é esse. O uso dos bens da terra é um direito, olha que interessante, de todos os homens, né? A gente fala, mas tem homens que não estão exercitando esse direito. Volta naquela questão, né, de que a providência divina olha por todos. Mesmo aqueles que passam por essa prova, como os espíritos falaram, rude, de lhes faltar até o necessário, se eles têm a resignação, se têm a paciência, a providência divina de alguma forma auxilia para que aquele irmão ele tenha o mínimo de dignidade naquela situação, naquela prova rude que ele está passando. Mas a resposta dos espíritos, o direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, o direito, né, o uso dos bens da terra, então a gente pode compreender como um direito nosso. E aí em seguida, ou não exatamente em seguida, né, mas a gente vai ver nas próximas perguntas, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? A gente viu, né, que a gente pode utilizar os bens materiais, né? É um direito nosso. E aí Kardec pergunta: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Né? Por que que é bom? E a resposta dos espíritos: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. E aí vem o comentário do Kardec, né, que eu vou voltar naquele ponto da gente ler de uma maneira, né, não discordando, mas a gente lê um pouco mais de critério, entendendo, na época, né, a forma como era um pouco mais dura, né, como essa dureza ela tende a ir diminuindo, né, com o passar do tempo. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais.
Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Então é importante a gente compreender que a gente lê isso e entende que Deus ele está arrastando, né, que Deus ele está assim, né? Ele colocou, né, ele fez, não, então é, o uso dos bens aqui da terra é prazeroso para testar a gente, né? Uma tentação e que arrasta para o abuso. E a gente fica uma coisa assim, né? Meio sinistra. Parece que Deus criou uma coisa ruim. A gente fala assim, então Deus criou uma coisa ruim, né? Fica parecendo, inclusive, que o corpo é uma coisa ruim, né? A gente fala assim, não, o corpo é uma coisa ruim, né? O corpo é uma máquina de tentação, né? Aí você vê chocolate, você gosta de chocolate. Aí você vê a cama, você gosta de dormir. E aí você fala assim, não, tudo é tentação, tudo é pecado. O corpo é uma máquina de tentação. Aí a pessoa faz um cafuné, você gosta de cafuné, você não pode, porque é uma tentação, né? E não é assim, né, gente? Óbvio que não é assim. Tudo que Deus criou, absolutamente tudo que Deus criou é bom. É bom, né? A gente parte desse pressuposto. Deus é perfeito. Ele não criou nada ruim. Ruim em sua essência. Mal. Falou assim, ah, Deus criou isso e isso é mal. A gente fala, não. Quando há alguma coisa que é mal na sua essência, é uma criação do homem, né? Se a gente falar assim, ah, uma granada. A pessoa fala assim, uma granada. Se a gente considerar que a granada, né, ainda a gente poderia ter também uma outra visão, mas se a gente considerar que o propósito dela é puramente destrutivo, então a gente compreende. A gente poderia dizer, né, apesar de ter algumas pessoas poderiam discordar, se a gente considerar que ela é má na sua essência, que o objetivo dela é destruir, então a gente compreenderia, né, que é uma criação humana com propósito negativo. Aí a gente poderia também, né, ter outra visão, né, que é falar assim, a dinamite, ela poderia permitir também, né, a gente uma construção mais rápida, né? A gente fala assim, determinadas vias que a gente constrói, tendo que, né, modificar um pouco a geografia do lugar, isso vem através da dinamite. Então mesmo, né, quando a gente olha e acha que uma coisa ela é negativa ali no cerne dela, muitas vezes é porque a gente não compreendeu. É uma compreensão limitada nossa. Então o primeiro ponto é esse. Deus ele não cria nada negativo ou ruim na sua essência. O que acontece é que o nosso uso ele pode ser muito frequentemente negativo, né? E aí, se o nosso uso ele é com muita frequência negativa, a gente fica inclinado a achar que uma coisa é negativa, quando não é. Então, o primeiro ponto é esse. Quando Kardec ele diz, né, que além disso, porém, dando aquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. É importante a gente compreender que Deus, quando ele permite que utilizar as coisas aqui na Terra seja prazeroso, não é porque puramente a gente, né, é uma coisa meio maquiavélica, meio sinistra, de Deus olhando e falando assim, agora eu vou testar vocês, eu vou ver quem vai cair. Não, é para exercitar a nossa inteligência, para a gente compreender que a gente pode gostar da merenda. A gente pode gostar de merendar, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente quer merendar o tempo todo. O problema é quando a gente quer matar a aula para merendar. Esse é o problema. E aí, para isso, a gente precisa da nossa inteligência, né? É Jesus vindo lá e falando, ô irmão, você não pode ficar merendando o tempo todo, tem que ir lá estudar, tem que ir lá aprender, né? A pessoa não é má, né? Fala assim, a pessoa é uma pessoa ruim, ela quer merendar o tempo todo. Não é uma pessoa ruim, né? É importante compreender isso. Então, quando Kardec ele fala, né, que Deus também, né, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, é nesse sentido de que quando, né, o material ele é prazeroso para nós, nós precisamos então compreender como nos relacionarmos com aquilo que é material, sem que aquilo nos faça mal. Até tem uma passagem de Paulo que é muito interessante, que a gente conhece, uma que ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí no capítulo seguinte dessa mesma carta, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, né? E ele diz ainda: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então é interessante isso que Paulo ele diz, né? De que ele, né? O desejo de Paulo de não se deixar dominar por nenhuma coisa, né? Ele diz isso, ele fala: tudo me é lícito, mas eu não quero deixar que nada me domine. Essa é a ideia. A gente vai chegar depois um pouquinho para frente, né? A respeito da liberdade, né? O que significa ser livre, né? Que Jesus traz para nós. Então,
Nesse sentido, né, é nesse sentido que a gente deve entender a tentação. Não é como se Deus estivesse ali, né, olhando cada um, tá fazendo errado, tá fazendo certo. É no sentido de exercitar a nossa inteligência. E por quê? Primeiro ponto é isso que Kardec ele traz para nós, né, que Deus imprimiu esse uso atrativo do prazer, né, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Porque isso que Kardec falou, se não fosse prazeroso, talvez a gente permanecesse indiferente. Aí fala assim, dormir, você fala assim, dormir não é prazeroso, não é bom. Aí você fala assim, só quando eu estiver cansado, aí você às vezes, né, cansa ali, você dorme um pouquinho, daqui a pouco você volta. A gente fala assim, não, dormir é bom. Aí quando a gente tem uma oportunidade, você fala assim, não, agora eu vou dormir também, tempão. Então é a gente ter essa compreensão, né, de como nos relacionarmos com aquilo que nos traz prazer. Porque às vezes a gente acha que repelir o que nos traz prazer é virtude. E olha que interessante que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arroubo de alma ou a sua proteção, para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Né, isso foi uma orientação, né, um espírito protetor. Os outros do Evangelho segundo o Espiritismo eram todos comentários de Kardec, né, os que não estão com quem foi, né, o responsável pela mensagem no final foram os comentários de Kardec. Então veja que interessante que esse espírito protetor traz para nós. Não consiste a virtude, né, em assumir severo e lúgubre aspecto, em repelides os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Porque às vezes a gente acha que é virtude. A gente fala assim, eu gosto de chocolate, mas eu não vou comer, para eu poder evoluir, que é bom. Eu tenho que evitar o que é bom, tenho que evitar o que me dá prazer para eu evoluir. É uma coisa muito doida, né? A gente tem esse tipo de ideia. Mas isso, né, que a gente fala assim que é muito doido, mas se a gente pensar um pouquinho, faz sentido quando a gente associa que o prazer é mal. Quando a gente associa por conta de equívocos nossos do passado que o prazer é mal, aí faz sentido a gente evitar o prazer hoje, com o propósito de evoluirmos. Porque a gente associa assim, no passado eu procurei o prazer e por conta dessa busca eu pratiquei o mal. E aí eu sofri. Aí você fala, hoje eu não quero sofrer mais, hoje eu quero buscar o bem. E a gente entende que o bem, ele é, né, que para eu caminhar da maneira correta no bem, eu preciso me afastar do prazer. Quando? Não se trata de se afastar do prazer, se trata de se afastar do mal, né? Do mal, como o Kardec falou, do abuso, né? É disso que a gente precisa se afastar. Porque quando o mestre idealizou a escola Terra, certamente ele não pensou num lugar lúgubre, num lugar sinistro, num lugar sem prazer. Certamente que não. O mestre nos amando como nos ama, né? Eu acredito piamente que no coração do mestre é uma terra maravilhosa, onde a convivência aqui seja uma convivência harmônica, onde possamos aprender de uma maneira suave, convivendo como irmãos, como irmãs, numa grande família universal, né? E que estar aqui seja prazeroso, aprender seja prazeroso, né? O que acontece é que por conta de, no passado, a nossa busca pelo prazer ter resultado no mal de outro ou no nosso próprio mal, nós então temos feito essa associação de que o prazer é mal, de que o prazer é negativo e de que buscá-lo é um indício de inferioridade. A gente fala, aquele que busca prazer é inferior. A gente fala assim, ali, aquele ali está buscando prazer, ele é um espírito inferior. Quando muitas vezes, quando a gente repele essa possibilidade que a gente tem de sentir prazer aqui na Terra, nós não estamos evoluindo com isso. Algumas vezes estamos até nos tornando hipócritas, que era o que o mestre criticava bastante. O mestre acolheu muitos dos que caíram, né? Aliás, todos que o buscaram, ele acolheu, os que caíram por fraqueza ou por ignorância. E ele era muito duro com os hipócritas. Então, para a gente tomar cuidado, né? Não se trata, né? Não é virtude a gente repelir o prazer. Então, a gente precisa compreender o quê? É uma maneira saudável de nos relacionarmos com a nossa busca pelo prazer. Que não significa que a gente não possa buscar aquilo que nos dá prazer, o que achamos bom. Não. Significa dois pontos. O primeiro é não praticarmos o mal, nem para o outro, nem para nós mesmos. Não ferirmos o outro e nem ferirmos a nós mesmos, nessa busca pelo prazer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o abuso, ele sempre vai de alguma forma fazer mal para nós. Porque ainda que não tenhamos uma ideia
pré-concebida de fazermos mal para nós mesmos, o abuso ele vai, de alguma maneira, trazer uma consequência negativa. Então, por isso, nos afastarmos dessas duas coisas. Aprendermos a termos uma relação saudável com aquilo que nos dá prazer. Não se trata de repelirmos, ou não se trata de nos afastarmos daquilo que nos dá prazer, mas de aprendermos a lidar de uma maneira saudável com aquilo. Né? E por isso, ainda que o mestre não falou, né? Quando o mestre ele está no final, seria no final, ou do meio para o final do Evangelho de João, o mestre ele tem um determinado momento que ele dialoga com Deus, né? Com uma forma de uma prece bem extensa, assim, mais de um capítulo. E ele diz o seguinte, se referindo aos discípulos: ele fala, não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. Olha como isso é bonito. Por quê? Porque o mundo não é mal. Ele não precisa te pedir para tirar do mundo, né? Ele fala, não se trata disso, não se trata de sair do mundo. O mundo não é mal. Ele pede, peço que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, peço que os livres do mal. Era isso, né, que o mestre tinha no seu coração a respeito de seus discípulos, né? Não é que o mundo é mal, mas que nós possamos evitar aquilo que no mundo poderia, né, fazer mal para nós ou para os outros. Ainda seguindo essa questão do necessário e supérfluo, Kardec ele faz essa pergunta para os espíritos: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os espíritos, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Aí já entrando na questão, né, do necessário e supérfluo, né? Porque quando a gente pensa um pouquinho sobre o necessário e supérfluo, a gente fala hoje, por exemplo, fala assim, o celular é supérfluo? É necessário? Em qual contexto, né? Se a gente pensar um médico, por exemplo, que ele a qualquer momento pode ser chamado para atender uma emergência. O celular é necessário, né? Para mim, por exemplo, o celular seria um supérfluo? Eu digo que sim. Então é preciso a gente compreender isso que Kardec ele traz no comentário dele, né? A pergunta diz o seguinte, né? Que se há de pensados que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. E a resposta: ouvidam a lei de Deus, né? Ouvidam no sentido de ignoram, né, a lei de Deus, e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, né, a pessoa que ela faz isso deliberadamente, ela vai ter que responder por isso. E aí o comentário de Kardec: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, quando nós falamos de supérfluo e necessário, é importante compreendermos que o desejo de termos o supérfluo, mesmo que aquilo seja supérfluo, não é negativo. É compreendermos que se estivermos numa situação, né, em que nos vemos muitas vezes, né, retirados, né, tudo aquilo que nós temos de repente, de um momento para o outro, aquilo desaparece, que a gente possa ter a humildade de nos contentarmos com o necessário. Mas não significa que a nossa busca pelo supérfluo é negativa, é uma busca nociva, né? O que os espíritos criticam é quando essa busca implica no mal de alguém. É sempre esse o ponto. Se para eu adquirir alguma coisa, aquilo veio a ferir alguém, aquilo veio a fazer mal para alguém, então assim é nocivo, é negativo. Agora, em momento nenhum, a gente vai ver Jesus ele criticar o trabalho de alguém, o trabalho honesto, né? Jesus ele chega, né, quando ele vê Zaqueu no alto da árvore, e Zaqueu ele era criticado por muitos por ele ser publicano. Jesus ele fala: desce, Zaqueu, que hoje eu vou cear na sua casa. E Zaqueu ele fala, mestre, se eu defraudo, né, se eu de alguma maneira, né, faço, né, sou injusto com alguém, alguma coisa, eu restituo 4 vezes aquilo que de alguma maneira eu tenha prejudicado a pessoa. E Jesus ele fala que naquele dia veio a salvação para aquela casa. Então ele não critica Zaqueu, ele chama Mateus, né, Levi, né, posteriormente Mateus, que era publicano também, para ser seu discípulo, para ser um apóstolo. Então Jesus ele não criticava aquele que buscava o seu ganha-pão dentro das condições que
tinha na época. Que o publicano ele era muitas vezes odiado pelos demais judeus por ele ser o responsável por arrecadar os impostos que iam ser transmitidos para Roma. Obviamente, eles eram extremamente indignados com a ideia de pagar imposto, né? E eles se indignavam também com aquele que era responsável por recolhê-los. Então, não é uma crítica àquele que busca, né, as coisas aqui na Terra de uma maneira lícita, de uma maneira honesta. O que o mestre disse é o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. E esse é o terceiro ponto, buscar o reino de Deus. E aí Jesus ele diz o seguinte, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda outra passagem. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus ele é o sol do cristão. Quando nós, né, sentimos a necessidade de luz e de calor, é para o mestre que nós vamos. Né? E a gente, eu gosto muito dessa comparação do mestre como um sol, porque muitas vezes a gente não buscou o sol em vidas passadas por nós não, por termos uma certa ojeriza da religião. Às vezes a gente via a religião da época e se indignava, via coisas que não faziam sentido e nos afastávamos, né? Entendíamos que aquilo que nós víamos era o cristianismo, quando não era, né? Quando foi a religião, ela, né, deformou o cristianismo e aquilo que nós vimos foi o que os homens fizeram do que era o cristianismo na sua essência. Como a gente falou, Francisco de Assis, ele tentou, né, um esforço louvável de fazer o cristianismo voltar para a sua essência e, né, sempre vindo outros, né, outros enviados do mestre para fazer o espiritismo tornar na sua essência, né, como por exemplo Chico Xavier, né, o esforço louvável dele, de tudo que ele fez, tudo que ele trouxe para nós. E aí eu vejo o espiritismo como sendo o acréscimo de misericórdia do mestre, como se nós disséssemos assim, Jesus, eu não consigo acreditar se eu não entender. Eu só consigo acreditar se eu entender. E Jesus ele fala, tudo bem. E permitisse então o advento do espiritismo, para que nós pudéssemos entender e então pudéssemos acreditar. Mas entender é aceitar que Jesus é esse sol. Não significa que nós estamos caminhando em direção a ele. A inteligência nos leva até ali, até compreendermos que ele é o sol do cristão, que ele é que tem o poder para aquecer e iluminar. Mas buscá-lo, aí já entra, já é da alçada do coração, né? Aí já é da alçada do amor. Porque é claro que a inteligência ela tem um papel fundamental da gente compreender por que Jesus é o mestre, por que devemos buscá-lo. Mas é o coração que permite que nós nos dirijamos para o mestre, né? Essa compreensão de que o mestre, como sendo esse sol para nós, é ele que nos possibilita luz e calor. Porque às vezes a gente está num lugar sombrio e frio e a gente sente essa necessidade de luz e calor. E aí, quando a gente vai caminhando em direção ao mestre, a gente pode de repente ver alguma coisa em nós que não nos agrada. Porque quando a gente está no escuro e no frio, muitas vezes aquilo que nós somos permanece escondido. E quando nós vamos para a luz, aquilo se revela. E aí eu trouxe um trechinho aqui para a gente, né? As palavras do mestre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então a gente volta naquele ponto, né, que a gente comentou antes, né, de que não se trata de, né, alguma coisa ser má na sua essência, mas que quando a gente pratica um mal, quando de alguma forma a gente infringe uma lei divina, aquilo permanece conosco, né? E quando o mestre fala que nós somos livres, né, a partir do momento que a gente conhece a verdade, é porque a partir do momento que a gente conhece o mestre, então ele revela para nós como nós somos, quem nós somos, né? E aí nós podemos nos ver por aquilo que somos de verdade. E se nós temos a humildade de olhar e percebemos as chagas que nós trazemos, né? E seguimos o mestre para que ele nos cure e para que possamos então sermos verdadeiramente livres, então nós caminhamos com ele, como ele falou, né? Buscamos o reino de Deus. Algumas vezes pode acontecer da pessoa tomar contato com aquela luz
ver alguma coisa em si e voltar para a escuridão por ainda não conseguir admitir aquilo que ela é, né? Aqui para citar um exemplo, né, que o próprio Espírito ele trouxe para nós e que eu acredito que ele tem a serenidade de trazer por já ter triunfado daquela situação, é o Emmanuel. O Emmanuel narra o momento que ele encontra o mestre fisicamente, toma contato com a luz e volta. E se arrepende, né? Porque naquele momento a luz revelou alguma coisa nele que ele não admitia, né? E que, né, quem tiver curiosidade de ler, né, os romances do Emmanuel, há 2000 anos, inclusive, né, esse que a gente está citando, lindíssimo, né, o Emmanuel ele explica um pouco melhor essa situação. Então, a gente poder tomar contato com o mestre e aceitar aquilo que nós somos. E aí, para encerrar, eu gostaria de trazer uma passagem, às vezes pode parecer um pouquinho mais, um pouquinho mais dura, né, mas eu acho uma passagem bonita. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Eu acho isso muito bonito. Primeiro, a humildade desse irmão de chegar para Jesus e ele fala, ele acredita que Jesus tem a condição de o limpar. E ele fala: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Né? A humildade dele de falar: olha, Senhor, se o Senhor quiser, eu tenho fé que o Senhor consegue me limpar. E Jesus o toca, né? Jesus estendendo a mão, tocou, porque as pessoas elas evitavam os leprosos naquela época. Tocou dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Ainda hoje nós trazemos, né, em nós, enquanto espírito, coisas que nós nos envergonhamos, coisas que nós lamentamos, né, virtudes que ainda não desenvolvemos, né, porque nós não temos defeitos, temos as virtudes que não desenvolvemos, né. Ninguém tem egoísmo. A gente tem o altruísmo que ainda não foi desenvolvido, né? Então nós trazemos isso em nós até hoje. E a humildade de buscar o mestre e aceitarmos que o que a luz revela, de aceitarmos que somos aquilo. E temos a humildade desse leproso, né, de dizer: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Porque Jesus ainda hoje, permanece o desejo do mestre, né, como ele fala: quero ser limpo, né? Permanece o desejo do mestre de nos limpar, permanece o desejo do mestre de nos tocar quando nos permitimos ser tocados e permanece o desejo do mestre de nos guiar, né? Então que a gente possa ter em mente isso. A providência divina, ela nunca nos abandona, conquanto haja sempre o desejo de aprendermos, o desejo de fazermos o nosso melhor aqui, que não é mal a gente buscar as coisas da terra, mas que não devemos nos inquietar com essa busca e que antes de tudo deve vir a busca pelo reino de Deus, né? A busca pelo que é espiritual, né? A busca pelo mestre, buscarmos o mestre e caminharmos com ele. Então, gente, era isso, né? Agradecer a todos, caso alguém tenha alguma pergunta ou queira, né, de alguma forma comentar alguma coisa, né? Muito agradecido.